Vitamina D. Com a Revolução Industrial na Inglaterra, várias famílias imigraram da vida rural para o trabalho nas fábricas nas cidades industriais, e assim o raquitismo tornou-se uma epidemia por toda a Europa. Em 1919, foi realizado um experimento inovador que curou o raquitismo de crianças utilizando a luz ultravioleta produzida artificialmente. Em 1922, foi descoberto um fator denominado de antirraquitismo, realizando experimento em ratos. Já em 1925, foi dado a esse fator antirraquitismo o nome de vitamina D. E em 1930, um pesquisador identificou as estruturas químicas da vitamina D e recebeu o Prêmio Nobel de Química por seu trabalho com esteróis e sua relação com vitaminas lipossolúveis. A vitamina D é um nome genérico e indica uma molécula composta por 4 anéis derivados do colesterol, que forma a estrutura básica dos esteroides. Ela é encontrada em duas formas, como pode ser observado na figura abaixo. A primeira delas é o ergocalciferol, também denominado de vitamina D2, e esta é produzida pelas plantas. A segunda forma em que ela é encontrada é como colecalciferol, também denominado como vitamina D3. Essa é produzida no tecido animal pela ação da luz ultravioleta no 7-deidrocolesterol presente na pele humana. A síntese de vitamina D se dá da seguinte forma: com a exposição aos raios UVB, o 7-deidrocolesterol gera o composto denominado de pré-calciferol, que pela ação da temperatura da pele sofre isomerização para colecalciferol, o qual é secretado na corrente sanguínea. Posteriormente, irão ocorrer duas hidroxilações. A primeira no fígado, na posição 25, formando a 25-hidroxivitamina D3, também denominada de calcidiol. Após essa primeira hidroxilação, esse composto logo aparece na circulação sanguínea. O calcidiol, por sua vez, irá sofrer a segunda hidroxilação, que irá acontecer nos rins, na posição 1, transformando-se em calcitriol. É importante ressaltar que, assim como nos rins, a enzima calcidiol 1-alfa-hidroxilase também pode ser encontrada na placenta, em células ósseas, em glândulas mamárias e nos queratinócitos. Como a vitamina D é lipossolúvel, quando ingerida, vai depender da digestão de lipídios e da formação de micelas para permanecer suspensa no meio aquoso do lumen intestinal para ser absorvida. Posteriormente, será incorporada aos quilomicrons, que são transportados pelo sistema linfático e depois corrente sanguínea. A absorção vai ser maior no intestino delgado e estima-se que cerca de 80% dessa vitamina seja absorvida, ou seja, ela tem uma boa biodisponibilidade. O transporte é feito através dos quilomicrons remanescentes na corrente sanguínea até o tecido hepático e do fígado para a circulação sanguínea através de uma proteína chamada de proteína ligante de vitamina D. Essa proteína é responsável pelo transporte da vitamina no sangue, que é um meio aquoso. A excreção é feita preferencialmente pela bile, podendo ser reabsorvida, e metabólitos mais solúveis de vitamina D, como por exemplo o ácido calcitróico, são excretados pela via renal. O controle hormonal da calcemia e da fosfatemia responde a uma rede complexa de interações entre 3 hormônios denominados calciotrópicos em um clássico eixo hormonal. O primeiro deles é o paratormônio, secretado pelas glândulas paratireoides, que responde basicamente a situações de hipocalcemia ou baixa relação cálcio-fósforo no sangue. Esse processo mediado pelo cálcio promove o aumento da secreção desse hormônio, que, uma vez na circulação sanguínea, estimula a atividade da enzima 1-alfa-hidroxilase renal e, consequentemente, promove a síntese de vitamina D3 ativa. Dessa forma,
O aumento dessa vitamina D3 ativa, ou seja, da 1-alfa-25 de hidroxivitamina D3, circulante na corrente sanguínea, promove um aumento tanto da absorção intestinal quanto da reabsorção nos túbulos renais de cálcio. Por outro lado, ocorre a inibição da reabsorção de fosfato nos túbulos renais. O terceiro hormônio envolvido no controle do metabolismo do cálcio e fósforo é a calcitonina. O principal efeito deste hormônio é estimular a diminuição da calcemia frente a um aumento agudo da concentração de cálcio, aumentando assim a deposição do mesmo sobre os ossos e inibindo a reabsorção óssea. O incremento na captação de cálcio intestinal e nos túbulos renais, promovido pela 1-alfa-25 de hidroxivitamina D3, ocorre da seguinte forma: aumento da permeabilidade da membrana plasmática para os íons cálcio, caracterizando o transporte passivo desse mineral. Aumento na síntese de proteínas de membrana transportadoras de cálcio, caracterizando o transporte ativo. E aumento na síntese de proteínas que promovem o acúmulo e transporte celular de cálcio, como por exemplo a calbindina. Já a transferência deste mineral das células das mucosas pela membrana basolateral se dá por meio da enzima cálcio-magnésio ATPase. Dentre outras funções relacionadas com a vitamina D estão a secreção de insulina, síntese e secreção de hormônios da tireoide e paratireoide, inibição da produção de interleucinas por linfócitos T ativados, inibição da produção de imunoglobulinas por linfócitos B ativados, inibição da diferenciação de células precursoras de monócitos e inibição da modulação da proliferação celular. É importante ressaltar que em todas essas ações, o papel do calcitriol parece estar relacionado à indução ou à manutenção da síntese de calbindina D, calmodulina e outras proteínas ligadoras de cálcio, e com isso, potencializando o efeito desse mineral como segundo mensageiro, promovendo diferentes tipos de sinalização nas células-alvo. Nesse quadro, é possível observar a localização de receptores de calcitriol. Então, esqueleto, sistema linfático, trato gastrointestinal, sistema reprodutivo, sistema endócrino, enfim, e alguns outros. Entre as fontes de vitamina D, podemos citar a exposição à luz solar, que promove a síntese endógena da vitamina. Na forma natural, poucos alimentos contêm vitamina D, e entre estes podemos citar óleo de fígado de peixe, alguns tipos de peixes, como sardinha, salmão, arenque e atum, e gema de ovo. Em alguns países, há fortificação de alimentos com vitamina D, e o maior consumo dessa vitamina provém desses alimentos, como por exemplo leite, margarina, pães, cereais matinais e outros. E além disso, existem os suplementos vitamínicos também. O ergocalciferol, obtido por irradiação do ergosterol do levedo e de outros fungos, e o colecalciferol propriamente dito, e esses dois suplementos podem ser observados aqui abaixo. Nesse quadro, é possível observar as recomendações de ingestão para a vitamina D. E assim como em outras vitaminas, esses valores diferem de acordo com a faixa etária, sexo e estado fisiológico. A hipovitaminose pode ser causada por vários fatores. Primeiro deles, a pouca exposição ao sol, ou mesmo a ineficiência na produção endógena dessa vitamina. O envelhecimento, por exemplo, é associado a concentrações reduzidas de 7-deidrocolesterol na pele, além da diminuição da atividade das hidroxilases hepáticas e renais. E dessa forma, um indivíduo de 70 anos ele pode ter a sua capacidade de síntese de vitamina D3 na pele reduzida em até 75%. Bom, outras causas da hipovitaminose, a baixa ingestão de vitamina D e também problemas no metabolismo lipídico, digestão, absorção e transporte lipídico também. Bom, a deficiência grave dessa vitamina em adultos promove osteomalácia
Em idosos, pode agravar o desenvolvimento da osteoporose, principalmente em mulheres na pós-menopausa. Já em crianças, pode resultar no raquitismo com anormalidades ósseas. No indivíduo obeso, normalmente ocorre o acúmulo de vitamina D nos adipócitos e, consequentemente, diminuindo a concentração dessa vitamina na circulação sanguínea e, consequentemente, nos seus efeitos metabólicos também. E outras possíveis consequências da deficiência de vitamina D é o aumento do risco de diferentes tipos de câncer, diabetes mellitus tipo 2, entre outras patologias. Casos de intoxicação por vitamina D são muito raros, podendo ocorrer em situações de superdosagens. As consequências dessa hipervitaminose é a hipercalcemia ou hipercalciúria, hiperfosfatemia e com isso resultando em perda óssea. Também pode causar litíase renal e calcificação de vasos sanguíneos, rins e tecidos moles em geral. Os principais sintomas, dessa toxicidade: perda de apetite, náuseas, vômito, constipação, poliúria, polidipsia, desorientação, perda de peso e, em alguns casos, pode cursar em insuficiência renal. O estado nutricional do indivíduo. Em relação à vitamina D, ele pode ser obtido por meio de alguns parâmetros séricos. Essas dosagens podem ser diretas ou indiretas, As diretas seriam a dosagem de 25 hidroxivitamina D3 e a 1,25 de hidroxivitamina D3. E as indiretas, as dosagens indiretas, estão relacionadas ao metabolismo do cálcio. Então, seria o cálcio total, cálcio ionizado, fosfato inorgânico, a enzima fosfatase alcalina e o hormônio PTH.